Olá pessoal, vamos então passar então por essa segunda semana do PET 6, né? Então essa semana nós vamos estudar o processo de urbanização no Brasil, né? Ou seja, o processo do crescimento, né? Que levou ao crescimento das cidades, ao seu desenvolvimento e tudo mais, certo? Então, primeiro aqui, nós temos essa a gente chama de mapa mental, né? Quando você faz esses desenhos com as escritas para ajudar a compreender e guardar a informação. Então, nós temos aqui, sobre a urbanização, ela é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, ou seja, o crescimento da população, o aumento do número de pessoas que vivem na cidade e da extensão territorial da cidade. O crescimento da cidade mesmo com o território, criação de novos bairros, novas ruas e por aí vai, né? A gente vê aqui, nós temos os loteamentos, tanto da prefeitura quanto particulares, né, que são vendidos os terrenos e as pessoas se mudam, né? O processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas, fatores. Então, o que leva à urbanização no período industrial, que é o período recente? Primeiro, são fatores atrativos. O que é fator atrativo? Aquilo que traz, que faz as pessoas irem em direção à cidade, né? Que é a industrialização. A industrialização, o aumento da quantidade de indústrias leva ao aumento do número de empregos, né? Melhora de condição de vida e tudo mais. Então isso atrai as pessoas para a cidade. E nós temos fatores repulsivos, que é a expulsão da população do campo, tá? Hoje nós estamos começando a ver uma diminuição nesse processo, mas é muito comum as pessoas saírem do campo para a cidade devido a fatores, principalmente a modernização do campo, né? Então o uso de máquinas, de equipamentos que torna o trabalho manual menos eficiente, né? Então, né, a gente fala, há alguns anos atrás, não precisa ir muito longe, a colheita de cana, por exemplo, era, eram centenas de pessoas colhendo na mão, né? Lá com os enxadões, quantos equipamentos, quantas ferramentas básicas, cortando e carregando tudo aquilo lá. Hoje em dia tem as máquinas, né? As colheitadeiras que passam e fazem esse processo, né? Mesmo o café. O café é mais difícil, né? Usar máquinas por causa que ele é plantado, né? Em costa de morro e tudo mais. Mas nós temos aquelas maquininhas, né? As maquininhas que fazem, ajuda a colher. Então, se antes você precisava, tipo, para colher num determinado extensão ali, você precisava de 10 pessoas fazendo manualmente a colheita, hoje uma pessoa na maquininha faz, né? Então as pessoas saem porque elas perdem emprego e também porque as condições de vida às vezes não são tão boas, então elas vão para a cidade. Nos países desenvolvidos, essa urbanização ocorre de forma lenta e gradativa, né? Porque muitos deles já são mais urbanizados, então essa questão vai sendo mais devagar, mais bem preparada, organizada, né? Porque as condições são melhores. Já nos subdesenvolvidos acontece de forma acelerada, muito rápido. E aí acontece problemas, como por exemplo as favelas. A cidade não está preparada para receber aquela quantidade de gente num período tão rápido. Então não tem condição de construir, né, casas e tudo mais, separar terrenos e tudo mais para ocupação. Então essas pessoas, sem ter oportunidade, sem ter a capacidade de, perdão, de ir para mudar-se para casas e tudo mais, eles acabam tendo que criar construir barracos em áreas que ainda não são habitadas, principalmente áreas mais longe, né, mais com problemas, sem luz, sem água tratada, sem esgoto tratado e tudo mais, tá? Então é um processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, né? Áreas que até então não eram ocupadas, né? Que eram considerados espaço rural, porque o espaço urbano é toda a área que está na cidade, né? Então que tem casas, que tem moradias, que tem rua, que faz parte de um bairro e tudo mais, né? A partir do momento, então
Aqui eu moro bem na onde acaba e a cidade tem as terras além. Aquelas terras já são zona rural? Já, tá? Mesmo que esteja do lado. Ah, mas é coisa de nada, de distância, mas é a zona rural, tá? A partir do momento que ali é ocupado, se põe ruas, faz ligação de água, ligação de luz, constrói as casas, aí se passa a ser um espaço urbano, tá? E aí nós vimos essa saída, né, essa expulsão da população rural, a gente chama de êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. A gente vai voltar a falar disso. A urbanização se intensificou no século XVIII, tornou o campo dependente da cidade, né? Hoje o campo acaba sendo dependente, né, por causa disso. Então, lá, as raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, né? 1500. Lembra que século a gente puxa um para trás para saber qual é o século. No caso, século XVI, 1500, tá? Então, a partir da ocupação portuguesa, né? Eles descobriram o Brasil, depois de um tempinho, eles começaram a ocupar as áreas ali litorâneas, né? Onde hoje nós temos Salvador, São Vicente, Rio de Janeiro, por aí vai. Ao longo do litoral, né, em razão da produção da cana-de-açúcar, né, as áreas ocupadas eram as áreas litorâneas, onde se produziam de cana-de-açúcar, né, por muito tempo ficou assim. Aí no século 17, 18, 1600, 1700, nós temos a descoberta do ouro aqui em Minas Gerais, né, por isso que o nosso estado recebe esse nome, e aí nós vamos ter vários núcleos urbanos vão surgir aqui, né? Porque as pessoas descobriu o ouro, é uma forma de ficar rico muito rápido, então as pessoas vão se mudar, vão vir para essa região, né? E começam a trabalhar aqui. Quando acaba o ouro, né? Lá no século XIX, em 1800, nós temos a mudança, né? Já para com o fim do ouro começa o período da cafeicultura, né? Produção de café. E aí vai continuar ocupando essa região aqui, o sul de Minas, o estado de São Paulo, né? E outras áreas mais centrais do Brasil, certo? E ela vai ser importante porque em 1872 a população urbana era de apenas 6%. Então 94% das pessoas viviam na zona rural, viviam em fazendas, em sítios, em áreas longe das cidades, né? O processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial, iniciada na Europa lá em 1700 e pouquinho, foi o fator propulsor da urbanização do Brasil, que teve seu início no século XX. Então a urbanização vai começar a partir de 1900, né? Século XX, 1900. E é a partir daí que nós vamos ter o começo com o declínio do café lá na década, com a quebra da Bolsa de Valores em 29, né? Os donos de fazenda, os grandes cafeicultores, eles vão pegar o dinheiro que eles ganharam, né, que eles tinham, e eles vão começar a investir nas primeiras indústrias do Brasil, tá? E isso vai levar à modernização, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades começam a ter suas indústrias, e isso vai começar a atrair as pessoas para a cidade, e isso vai levar ao êxodo rural, que a gente falou, que é a saída do campo, das pessoas do campo para a cidade, tá? Só que até 1950, a maioria da população ainda vai ser rural, porque esse processo vai demorar. A industrialização, ela vai acompanhar a industrialização brasileira. E a industrialização brasileira vai ganhar força na década de 50, é quando ela vai se consolidar. Por isso que o Brasil é chamado país de industrialização tardia. Olha quanta diferença. Na Europa, ela aconteceu lá em 1700, 1800. Aqui ela vai acontecer em 1900 entre 1900 e 1950, né? Então, em 1940, olha lá, 31% da população vivia nas cidades, ou seja, nós tínhamos 69% vivendo no campo. É em 1950 que esse processo de urbanização vai aumentar e que nós vamos ter, então, a mudança nesse aspecto, tá? Causado pelas reformas, pelo fortalecimento das indústrias com Getúlio Vargas, né, ali em 1940, e com Juscelino Kubitschek, né, o presidente que inclusive era mineiro, né, e que vai ser o responsável pela construção de Brasília e que vai formar um mercado interno, principalmente no Sudeste
e vai focar muito na infraestrutura e na produção industrial. Então ele que vai ser responsável por trazer muitas indústrias para o Brasil, principalmente a indústria automobilística, tá? Indústria de produção de carros, tá? E isso vai levar ao crescimento da indústria e, é claro, vai levar, por consequência, ao crescimento da urbanização, ao aumento da urbanização e o crescimento das cidades, tá? Na década de 70, olha lá, o número de habitantes morando nas cidades foi pela primeira vez, então em 1970 é que a cidade passa a zona rural, né? Pela primeira vez o maior do que a população que vivia na zona rural, devido à oferta de emprego e de serviços como saúde, educação e transporte. Então foi em 1970, na década de 70, é que nós temos que a cidade, a população urbana passa a população rural. Demorou muito tempo. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões, um aumento de mais de 1000%, tá? Isso daquela época até hoje, né? 60 anos, de 70 até hoje. Assim, esse crescimento do meio urbano foi motivado principalmente pela. Então vamos ver o que levou ao crescimento das cidades. A implantação de indústrias nas cidades que atraiu pessoas da zona rural para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Principalmente o pessoal lá do Nordeste vinha porque lá veio sofrendo com a seca, com a falta de comida, com a falta de trabalho e vinham aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, uma oportunidade melhor de vida. E não só a pessoa do Nordeste, mas pessoal das cidades do interior também, tá? É um processo que a gente pode dizer que acontece até hoje, não só do campo para a cidade, mas de cidades pequenas para cidades grandes, né? É muito comum as pessoas saírem de uma cidade pequena ou da zona rural, onde não tem oportunidade de trabalho, não tem oportunidade de estudo. A vida pode ser vivida, pode ter uma vida boa, mas a pessoa sente a necessidade de ter uma vida melhor e vai para a cidade grande, né? Mas nesse caso aqui, a saída da zona rural para a zona urbana leva ao êxodo rural, né? Que é a saída, como eu falei, do campo para a cidade. A implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, né? Que nós falamos. A mecanização do campo, né? Substituindo a mão de obra assalariada que sem trabalho migrou para as grandes cidades. A pessoa perdeu o emprego porque agora tem a máquina que substitui ela, ela vai para a cidade porque é onde ela vai conseguir emprego. Concentração de terra na mão de poucos proprietários que tinham como comprar as máquinas e produtos agrícolas, né? Ainda é um problema até hoje, né? A gente vê que a maioria das terras da zona rural estão na mão de grandes proprietários, principalmente lá no centro-oeste. Aqui em Minas ainda é mais comum, Minas, interior de São Paulo, ainda é mais comum a gente ver pequenos sítios, pequenas propriedades familiares. Mas é uma coisa que está ficando cada vez mais raro, porque as pessoas elas não têm condição de manter, né, a produção em um nível que ela possa competir com aqueles grandes produtores, né, que como tem acesso a isso pode se dar o lucro de perder, pode se dar o luxo de perder um pouco de lucro, né, por causa da grande produção que eles têm, né. A migração de pequenos proprietários para as cidades, né, em busca de trabalho, né, por causa dos motivos que a gente viu, então aumenta a população rural da cidade, diminui a população rural, e o crescimento vegetativo da população, que cresceu muito nesse período, maior número de crescimentos e tudo mais. Ao longo das décadas, a população cresceu de forma significativa e as cidades também vão crescer, né, junto com essa população. Se você tem uma população maior, você tem que aumentar as cidades, e as cidades vão se expandindo, né? Então vocês podem ver muitos bairros que tem hoje, por exemplo, em Guaxupé, que é a nossa cidade, né? Muitos bairros que existem aqui não existiam quando eu tinha a idade de vocês, né? Bairros, por exemplo, como o Bela Vista, por exemplo, Ouro Verde, são bairros que não existiam quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era um adolescente. Porque eles foram sendo criados à medida que foi necessário, porque foi aumentando a população. Então, o Guaxupé está crescendo, não cresce tanto, ainda está crescendo devagar, mas outras cidades cresceram muito. São Paulo, quanto ela cresceu, é um crescimento enorme. E isso leva também à ligação, né? Cresce tanto, as cidades crescem tanto, que uma cidade encontra com a outra.
E aí nós acabamos tendo um agrupamento de duas ou mais cidades. Isso é principalmente notável nas grandes cidades como São Paulo, as capitais, né, dos estados e algumas outras cidades como Campinas, por exemplo, elas têm as chamadas regiões metropolitanas. Você tem a cidade maior ali que cresceu e o crescimento dela foi tão grande que ela chegou na outra cidade. E aí aquela cidade que não cresceu tanto, que é bem menor, ela passa a fazer parte daquela grande cidade, né? Então nós temos ali, por exemplo, São Paulo, nós temos Santa Amaro, por exemplo, faz parte da região metropolitana de São Paulo e era a cidade de Santa Amaro, mas São Paulo cresceu tanto que ela englobou, como se diria, ela comeu essa cidade e ela passou a fazer parte da grande São Paulo. E hoje é praticamente um bairro de São Paulo, tá? Eu até brinco que no futuro isso pode acontecer aqui em Guaxupé-Guaranese, porque Guaxupé está crescendo, cresce bem, é uma cidade maior do que Guaranese e está crescendo. Pode ser que um dia Guaxupé cresça o tanto que ela acabe aglutinando, tomando conta de Guaranese e as duas se formem uma cidade só, passa a formar uma cidade só, tá? É o processo que a gente chama de conurbação, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora não. O crescimento desenfreado dos centros urbanos provoca consequências. Então, esse crescimento muito rápido vai trazer problemas. Olha lá, quais são os problemas que nós vamos ter? Trabalho informal, por quê? O mercado de trabalho não dá conta, não tem como empregar todas as pessoas que estão vindo. Então, muitas pessoas, por causa de estarem desempregados também, vão ter que trabalhar informal. O que é trabalhar informal? Trabalhar sem carteira assinada, né? Fazer bicos, diarista que trabalha por dia, motoboys, pessoal que faz entrega, que não tem carteira assinada. Qualquer trabalho que você faz, se você não tem carteira assinada, você não tem nenhum direito, tá? Poluição, né? Porque cresce muito desenfreado, muito carro, muita gente usando as coisas, os recursos levam à poluição, muita sujeira, por causa da grande quantidade de pessoas, muitas indústrias, muitos carros, vai ter poluição da atmosfera, vai ter poluição das águas, porque o esgoto não é tratado principalmente nas áreas de favelas, né, de áreas de ocupação irregular, né, marginalização dos excluídos, a pessoa que mora naquelas comunidades, ela é menosprezada, ela sofre com falta de oportunidades de emprego, de estudo, de saúde e tudo mais, né? Falta de infraestrutura, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem pavimentação, rua de terra, a luz muitas vezes é gatos de forma segura, às vezes não tem luz o dia inteiro, todo dia, é só alguns períodos, né? Muita violência leva à criminalidade, falta policiamento, falta escolas, tem muita criminalidade, muito tráfico de droga e outros crimes que acontecem, tá? Então é um problema muito grave que leva. Então aqui, ó, esse gráfico mostra para vocês a urbanização brasileira. Em azul nós temos a população urbana, em laranja a população rural, de 40 até 2010, que foi o último ano do último censo, tá? Então, ó, olha para vocês verem, 40, 31% urbana, 69% rural. E aí nós vamos vendo, ó, era uma maioria e vai aumentando a urbana e diminuindo a rural até na década de 70, quando nós vamos ter pela primeira vez a população urbana com maioria, 56 para 44 da rural. E esse número vai só aumentando essa diferença até 2010, quando nós temos 84% na zona urbana, 16% na rural. Provavelmente deve ter aumentado mais ainda esse número da população urbana. Esse ano era para ser o censo, né, porque ele é de 10 em 10 anos, mas devido ao corona, provavelmente eles vão passar para o ano que vem, e nós devemos ter um aumento, mais um pouco de aumento, talvez não tão grande, mas nós vamos provavelmente ter mais um aumentozinho da população urbana, certo? Então, para isso, essa semana é isso, viu, pessoal? Espero que tenha ficado bem entendido. Lembrando que precisando, tendo dúvida, precisando de ajuda, é só falar com o professor pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição a hora que vocês precisarem. Um abraço, boa semana, bons estudos, fiquem com Deus.